Olá a todos! É muito bom ter vocês aqui para o nosso 5º episódio do Biohackers Podcast Brasil. Hoje com um convidado muito especial, querido colega Dr. William Hudson, que a minha co-hostess Lu vai apresentar para nós. Não, e com muito prazer. É uma honra, William, te ter aqui no nosso podcast. Hoje vai ser, assim, ó, muito conhecimento, muito transformador. E antes de eu apresentar, porque aqui a lista é vasta de todas as formações, a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, Cienza Pharma e Biome. Ricardo, eu vou deixar contigo a novidade. Do desconto? Do desconto, do cupom. É bom, 15% de desconto para o exame da Biome. William, tem ajudado bastante a trazer os pacientes para a era da medicina de precisão. Metade da gente, tu sabe, é de bactérias, só que elas formam um pool genômico de 20 bilhões de genes, enquanto que nós temos ali nossos 22 mil. Então, qual é a chance, às vezes, da gente entrar numa farmácia, pedir um lactobacillus e achar que vai acertar no chute? E é com isso que a Biome trabalha e nos ajuda. Perfeito. E a Cienza nos ajudando com manipulados de boa qualidade, porque é isso, quando tem indicação de suplementação, a gente tem que manipular num local em que a gente tenha confiança, porque isso faz toda a diferença, né? É aquilo que eu digo, quando a gente vai abastecer o nosso carro, a gente quer uma gasolina ou um diesel bom. Então, é a mesma coisa para o nosso suplemento. Mas o William, gente, eu vou ler porque senão eu vou me perder, mas eu sei, tá aqui, médico especialista em clínica médica e em medicina intensiva. Depois a gente vai Conheço o Zimmermann de lá, inclusive. Viu só? Então, somos todos raízes, hein? Todos aqui fizeram especialidade em clínica médica. Todo mundo é background mainstream. Exatamente. Depois que a gente virou hype. Isso. Exatamente. É a residência raiz, né? Se formou na Universidade de Santa Cruz e fizeste no Moinhos de Vento, Isso. né? A medicina intensiva. E aí, agora tem uma atuação, então, focada em medicina do estilo de vida, saúde, longevidade. Eu vou deixar tu contar depois um pouquinho a tua história, porque eu acho muito interessante. Uma virada de chave, tá? Fez pós-graduação em nutrologia pela USP, é coach em saúde pelo Primal Health Coach Institute, na Flórida, certo? Aprofundou a sua formação nutrológica na estratégia low carb, né? Com cursos pela Tim Noakes Foundation e também do Dr. Souto e do Dr. Rodrigo Bonemi. Isso aí. Certo? Mas, William, eu gostaria muito que tu contasse a tua história aqui, porque eu acho fenomenal, assim, um baita exemplo. Então, por favor. Então tá, vamos lá. Começo da minha carreira foi extremamente mainstream, como o Ricardo mesmo falou. Eu fiz a minha formação. Durante a residência em clínica médica, já me apaixonei pelo cenário da UTI. E por que eu me apaixonei pelo cenário da UTI? Controle. A UTI é o caos controlado. Então, eu tenho lá os meus pacientes, eu não preciso convencê-los de nada, eu não preciso negociar nada, eu sou ativo, eles são passivos. No momento que o paciente começou a opinar muito no seu tratamento, provavelmente ele já está em condições de alta. Então, quando eu decido por um tratamento, um medicamento, uma intervenção, eu comunico à equipe, eu faço essa intervenção e eu observo em tempo real as respostas, através da monitorização do paciente. Então, isso me trazia uma sensação de paz, controle. Só que o grande detalhe é que, enquanto exercia controle dentro da UTI, eu fui percebendo aos poucos que a minha saúde estava fora de controle. Eu sou portador de artrite psoriásica, uma condição que começou a se manifestar no final da faculdade ainda, por volta de 2011. Só que essa condição ela foi se agravando ao longo do início da minha carreira como médico e me tirando muita qualidade de vida. Só que o grande detalhe é que eu, como paciente, só me submetia aos tratamentos, de forma absolutamente passiva e sem questionar. Então, eu procurava um reumatologista e o reumatologista dizia, vamos tentar com esse medicamento, um anti-inflamatório de uso contínuo. Ok, não resolveu. Vamos adicionar um metotrexato. Ok, não resolveu. Vamos acrescentar uma leflunomida. Ok, não resolveu. Vamos começar com um biológico. E, à medida que eu ia somando medicamentos, a dor não cessava, eu seguia tendo quadros de artrite migratória. Uma artrite em especial que foi no ombro destruiu a minha articulação do ombro. Então,
numa época da minha vida, já na minha formação como médico intensivista, eu precisava pegar com a mão esquerda a mão direita para botar em cima do teclado do computador para prescrever o paciente. E hoje eu olho para trás e eu penso que, nossa, que incrível que eu não fazia nada a respeito, mas eu realmente não fazia nada a respeito. Eu me contentava e dizia, ok, sou um portador de dor crônica, sou um portador de uma condição autoimune, se os remédios estão desacelerando a progressão dessa doença, talvez seja o máximo que a gente vai conseguir obter, vamos esperar novos tratamentos. Em 2018, aconteceu uma coisa que muda a vida, que é a chegada do meu primeiro filho, o Benjamin. Então, o Benjamin nasceu em agosto de 2018 e em setembro de 2018, o Benjamin no berço e a minha esposa com uma crise de dor lombar na cama travada. E aí o Benjamin começa a chorar no meio da noite e eu disse, não, deixa que eu vou buscar ele para te dar de mamar. Cheguei no quarto do Benjamin, não conseguia me abraçar pela mobilidade do quadril. Não conseguia esticar o braço por causa da dor no ombro. Não consegui juntar o Benjamin no berço. Foi impossível. E aí a minha esposa levantou, deu o jeito dela, conseguiu levantar o Benjamin e consolou a mim e ao Benjamin, porque naquele momento eu fui tomado por uma raiva absurda. Mas hoje sou muito grato a esse momento, porque nessa noite, depois de muita raiva, eu disse, não, a partir de amanhã, chega, eu vou assumir o controle, eu vou dar um jeito de melhorar. Então, no outro dia, liguei para o meu reumatologista e falei para ele, cara, tô com muita dor, minha qualidade de vida tá ruim, eu tenho um filho pequeno agora, eu preciso ser pai para esse filho, me ajuda, o que a gente pode fazer? E ele me respondeu, William, a gente tá no teto terapêutico do que eu posso te oferecer em termos de medicação. Eu não posso te imunossuprimir mais porque tu trabalha dentro da UTI, cara, daqui um pouco tu vai pegar uma tuberculose entubando um paciente. Eu não sei o que mais eu posso te oferecer, mas uma coisa, e eu acho que talvez ele quase não disse essa última frase, mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção, cara, que tu tá ganhando um pezinho, talvez pelas medicações e tal, eu sei que é difícil, mas o imunobiológico que tu usa, que é o secukinumab, o Cosentyx, ele é de aplicação subcutânea. Se tu tiver muito tecido adiposo, ele vai começar a sequestrar a medicação, tu não vai ter nível sérico, tu vai diminuir o efeito. Quem sabe dar uma emagrecida. Essa foi a frase que mudou a minha vida. E eu não era uma pessoa obesa, Lu. Eu pesava 82 quilos, eu tenho 1,68 m, eu sou baixinho. Talvez eu estivesse ali com 28, 29 de IMC. Mas ok, aquela fala dele me fez pelo menos ter algo que eu pudesse fazer. Só que intensivista é cético, né? Porque a maior parte dos estudos dentro do intensivismo são de resultado negativo, né? Eu pensei, eu vou dar uma estudada aqui antes de me jogar para fazer dieta por conta própria. Comecei a fazer uma revisão e aí parei no blog do Souto por uma indicação de algum colega. O Souto trazia ali muitas evidências, eu comecei a ler, cara, ninguém tá falando disso aqui, mas essa dieta aqui realmente faz sentido, né? E aí, lendo sobre resistência insulínica, resistência insulínica gera atividade inflamatória, nunca tinha me dado conta disso, nunca ninguém me falou isso na faculdade, né? É isso que é incrível. E aí começou a fechar, vou fazer uma intervenção, vou fazer uma dieta low carb, num estilo paleo, me organizei, cheguei para minha esposa e disse, Cassi, eu vou me tornar ainda mais antissocial agora, porque a minha alimentação vai mudar e eu vou comer diferente do que come, muito diferente, vai ser chato, entendeu? É agora que não me convidam mais para as festas. Exatamente. Agora que o pessoal não vai curtir mais me convidar. Mas eu acho que existe potencial benefício nisso e eu vou investir. E ela falou para mim, isso é seguro? Eu disse, olha, dizem que é a dieta natural humana, essa dieta paleolítica, então eu acho que é seguro. Ela disse, então eu vou fazer contigo. E a Cássia, minha esposa, é muito mais radical que eu. Então isso foi num domingo, naquele domingo, ela pegou uma caixa e jogou tudo que a gente não podia comer dentro daquela caixa e entregou para a faxineira no dia seguinte. E a gente começou uma dieta assim, limpíssima, limpíssima. Na época eu removi tudo, lácteos, paleolítica de verdade, né? Baseada em proteína de origem animal, fibra de hortaliças e folhas, frutas eventualmente, raízes e tubérculos eventualmente, gorduras naturais. Era isso. E, cara,
Em 15 dias, eu tive uma resposta de redução de dor que eu nunca tinha tido com nenhuma medicação que eu tinha usado até então. Uma coisa alucinante, assim. A rigidez matinal, que é uma grande característica das doenças inflamatórias articulares, sumiu. Interessante, né? E eu fiquei, cara, não pode ser. Isso é um placebo, é alguma coisa. Mas eu fui seguindo a dieta, ela foi ficando mais gostosa à medida que passou aquela abstinência dos ultraprocessados. E em um mês eu já começava a esquecer medicação. Porque o anti-inflamatório, por exemplo, o Meloxicam era uma medicação que eu não esquecia nunca, porque eu cuidava no relógio. Eu já posso tomar, já fechou 24 horas. Uhum. Comecei a esquecer. E aí fui tirando medicação e daqui a pouco falei com o reumato, cara, eu tô usando uns 10 Meloxicam por mês. Ele, então vamos tirar esse, vamos tirar esse, vamos tirar esse. 6 meses depois, eu aplicava o Cosentyx e não lembrava mais que tinha artrite. Tinha sequelas das articulações que foram mais afetadas, mas não tinha nenhuma artrite ativa. Eu conseguia fazer todas as atividades da paternidade, sentar no chão com meu filho. E aí eu comecei a pensar, cara, como é que eu não falo sobre isso pra ninguém? Porque se alguém falasse pra mim, se eu não tivesse aprendido por conta própria, e talvez isso tenha acontecido com vocês também, eu ia dizer, cara, deixa de ser louco, entendeu? O que tu tá falando? Eu pensei, eu preciso começar a falar para as pessoas que essa possibilidade da gente assumir o protagonismo da nossa saúde e modificar o curso de uma doença através do comportamento, isso existe, isso não é ficção, né? Isso não é motivacional, isso é uma realidade. Então, vou começar a falar sobre isso numa rede social. Eu não tinha redes sociais, sempre fui avesso a redes sociais. Vou abrir uma conta no Instagram. Isso em 2018 ainda. Era em 2018. Mas eu fui abrir a conta no Instagram em 2020. E deixa eu te contar por quê. Aí eu pensei assim, cara, vão dizer que eu sou um picareta. Meus colegas aqui vão dizer, o Will agora virou lunático, É o picareta. perfil de todo médico. O William era tão legal. O que houve com esse rapaz? Intensivista. As más companhias. Exatamente. Eu pensei, cara, eu preciso ter alguma certificação para eu poder falar sobre estilo de vida. Aí vi que a pós da USP, né, era uma possibilidade, só final de semana tinha que viajar, era mais factível com a minha rotina, vou fazer essa pós. Então, quando eu concluí a pós, em julho de 2020, aí eu criei a conta no Instagram. Agora eu posso falar. E eu comecei a falar sobre estilo de vida ali, inicialmente low carb, dieta paleo. E para minha surpresa, cara, meus primeiros clientes foram colegas médicos. Os caras me mandavam mensagem, Will, eu li o que tu escreveu ali, cara, eu tô com isso, e tô meio sem saída. Vamos sentar, vamos conversar, como é que tu pode me ajudar a resolver isso? E aí eu pedi emprestado o consultório de um colega, não tinha consultório, intensivista, não tem consultório, né? E comecei a atender esses pacientes. E aí eles começaram, eu queria te mandar uns pacientes meus e tal. E eu fui preenchendo. 2022, um ano e meio depois disso, eu tinha todos os turnos cheios e eu tive que começar a diminuir a presença dentro da UTI, né? E final do ano passado eu tive que encerrar todo o meu ciclo dentro da UTI, porque cada vez mais chegam pessoas preocupadas em assumir o protagonismo da sua saúde e melhorar, controlar doenças ou reverter doenças através do estilo de vida. Então tem sido o que eu faço desde então. Acabou sendo uma bênção essa noite fatídica, né? Essa história é sensacional. É uma história de livro, é fantástica a tua progressão de um paciente tipicamente passivo, tu era praticamente um paciente teu da UTI. Igual. Deitado, entubado e com acesso central passado. Exato. Para um biohacker, para alguém que pegou as rédeas da sua saúde e, portanto, de seu destino. A história é fantástica e é tão interessante que mesmo o que te levou a mudar, no início tinha algo motivado pela medicina que tu conhecia até aquele momento. Tu emagreceu, fez a low carb, porque tu queria que o medicamento chegasse funcionasse no sítio. melhor. Exatamente. E claro, uma grande esposa, né? Sem Por dúvida. isso que a gente fala muito da Sem questão do dúvida. meio, né? O meio, ele é fundamental. Quando a gente vai... E olha, eu ia usar a palavra tratar o paciente, porque tá tão enraizado na nossa cabeça a palavra tratamento, né? Mas não é essa questão da cura, é uma questão de modificação de estilo de vida para prevenir e, sim, para tratar, mas para conter
um estado e para trazer qualidade de vida. Mas quando a gente trabalha com o paciente, não é só o paciente que a gente tem que trabalhar. É toda a família, é todo o contexto. Sem dúvida. E uma das maiores pedras no sapato que eu vejo do paciente é o convívio social. Até por uma certa, às vezes, vergonha, sabe? De dizer, eu mudei. É que nem tu disse que a tua esposa falou assim, mas será que é seguro? Eu até anotei aqui. Porque é muito seguro comer açúcar. Exato, Não é? exato. E todos os medicamentos. Exatamente. Leflunomida, imunossupressores modernos, medicamentos que alteram Isso aí, tranquilo. totalmente. Isso pode. Tipo, é seguro. Me lembra o Exorcista, que se fez uma pesquisa médica fantástica e na época não tinha tomografia nem ressonância, então se fez 2 angiotomografias na Reagan, se fez uma pneumoencefalografia na Reagan, se fez toda uma investigação e no final eles se olham e dizem, já tentou psiquiatra? Aí a mãe da Reagan prefere o Exorcista. É impressionante, né? A gente tem medo de umas coisas Exatamente. que não deveria ter. Mas tu fizeste uma observação fantástica. Se não fosse um argumento como aquele de fazer o medicamento funcionar melhor, talvez eu nunca teria acreditado. Ah, William, faz essa dieta desinflamatória ou anti-inflamatória. Eu ia dizer, cara, tô de boa, tá Aí tranquilo. entra na arte da medicina. Talvez não tenha sido a intenção do colega, mas se foi, ele foi absolutamente brilhante e mostra como a medicina é uma arte. Pegar o que aquele paciente precisa ouvir, pegar a crença dele para fazer ele fazer o que tem que fazer. Ah. Perfeito. Isso é a sensibilidade, né? É tu entender o teu paciente. E querendo ou não, o fato de tu estar desinflamando ajudou muito. Te convence do restante. Exatamente. E a questão, assim, que eu achei muito interessante que tu trouxeste, né, William? 6 meses. Não, nos primeiros 15 dias, tu já notou a melhora da dor. Então, o nosso corpo, eu gosto de falar assim, qualquer respiro de saúde, ele já mostra uma melhora. Então, a gente vem anos e anos de um estilo de vida que vai trazendo a doença e a questão da resistência à insulina. Eu costumo dizer que a resistência à insulina ela é um miolo, o pontapé inicial para as doenças crônicas que vão acabar diminuindo a nossa longevidade e também para sintomas do nosso dia a dia que diminuem a nossa performance, porque todo mundo precisa performar no dia a dia, né? Claro. Não é só o atleta que performa, a gente costuma achar que só atletas performam, mas a nossa vida, ela é uma performance. E quando a gente tem essa questão da resistência à insulina, e tu explica isso muito bem, eu até queria que tu trouxesse isso também, a gente acaba atrapalhando a nossa qualidade de vida, então os sintomas do dia a dia e o nosso futuro, né? Eu queria saber exatamente isso do William, que é um médico mainstream, e eu acredito que os melhores biohackers, os melhores médicos de estilo de vida, são os que têm uma formação mainstream, mas se dão conta que tem mais caixas para abrir. Tem a outra pílula, É outra pílula, mas é importante dominar todas elas. com certeza. Então aquela história, ai doutor, mas qual é a tua linha? Qual é a tua linha? A minha linha é tu. Uhum. E eu vou abrir a caixinha que for necessária para te ajudar. Mas como é que tu vê que a low carb ou antiga paleo pode ajudar nesse hacking metabólico e quais as aplicações, não só para as doenças autoimunes, mas para outras epidemias que a gente vive, como obesidade, hipertensão, câncer? Cara, eu acho que a tua fala é sensacional e tem que ser salientado isso de tentar diminuir o volume desse antagonismo que se tenta criar entre a medicina dita alopática e a medicina funcional ou qualquer outro título, né? Eu costumo dizer para os pacientes, são ferramentas. Quanto mais ferramentas alguém que quer resolver um problema tem, mais fácil de concluir essa tarefa. Então, low carb é uma ferramenta, jejum é uma ferramenta, uma super ferramenta, aumentar o teor de proteína para certos casos, como obesidade, é uma ferramenta, medicamentos são ferramentas e tudo isso está a nosso dispor, né? E a gente deve utilizar. Agora, uma coisa que a Lu já comentou e que deve ser dita é que existem certos padrões e um padrão hoje na sociedade é a ocorrência de resistência insulínica. A resistência insulínica é um desequilíbrio hormonal. Eu diria que é uma sobrecarga a um sistema que foi desenhado para não ser tão sobrecarregado, que é o sistema da metabolização do carboidrato e produção de insulina para o processamento do carboidrato, e que vem se instalando
se tornando hoje mais comum do que não ter. Então, acho que hoje a gente pode dizer com tranquilidade que é mais comum ter resistência insulínica do que não ter. E a resistência insulínica, ela gera uma série de efeitos, né? Então, a resistência insulínica, ela começa com o músculo ficando resistente à ação da insulina. Então, quando a pessoa ingere um carboidrato, esse carboidrato se converte em glicose. O músculo tem dificuldade em puxar essa glicose para o seu interior, né? A gente tem trabalhos de década de 90 do laboratório do Gerald Schumann mostrando que nos pacientes predispostos, a resistência insulínica começa na musculatura, diminuindo quase em 50% a capacidade de oxidação de glicose do músculo e em quase 40% a capacidade de conversão da glicose em glicogênio, ou seja, o armazenamento também é afetado. E aí essa glicose fica ali à disposição na circulação, o músculo não absorve. Aí a insulina grita um pouco mais alto e diz: fígado, converte essa glicose em triglicerídeos, porque a gente vai ter que guardar. Não tem como guardar mais na forma de glicose. Se a gente deixar essa glicose alta, a viscosidade sanguínea vai se alterar. O fígado começa a conversão da glicose em triglicerídeos. Só que essa conversão é mais eficiente em produzir triglicerídeos do que em exportar triglicerídeos. E aí o fígado começa a acumular gordura no seu interior. E aí a gente tem uma gordura que começa a ter atividade inflamatória, porque ele não é um lugar para ter gordura. Então a gente começa a nível do tecido hepático ter um gatilho inflamatório. Se o paciente é propenso a uma inflamação, ele vai ter ali algo ativando a sua imunidade, gritando por mais inflamação. E esse triglicerídeos começa a ser depositado no tecido adiposo, que é o nosso compartimento maior de armazenamento de energia, na casa de 40 vezes maior do que a capacidade de armazenamento de glicose. E o tecido adiposo é um tecido expansível, né? Então a gente começa a ocupar todo o nosso tecido adiposo, e quando a gente atinge o nosso limiar pessoal de gordura, que é muito diferente entre as pessoas, a gente começa a vazar, começa a toxicidade energética, né? E o corpo se vê obrigado a produzir novas células de gordura na região visceral, que não é uma região que deveria acumular gordura. E aí a gente tem vários gatilhos inflamatórios. E aí a gente tem vazamento de energia na forma de combustível, seja glicose, seja triglicerídeos, na circulação. E essas são moléculas quimicamente reativas, elas começam a causar lesão endotelial, aterosclerose, reduzir a perfusão cerebral, causar demência. Então, assim, é como a Lu falou, é um núcleo que vai se expandindo, né? E se a gente for olhar o controle da resistência insulínica, que se faz basicamente através do estilo de vida, aumentar a massa muscular, diminuir a ingestão de excesso de calorias, várias estratégias existem para isso. Se a gente corrige a resistência insulínica, a gente vê de imediato uma redução da atividade inflamatória, uma melhora dos marcadores metabólicos. Então, assim, isso é medicina normal, cara. Isso não é nada de... É a fisiologia básica, né? É o básico. A gente só não se interessa tanto por isso porque é um raciocínio muito extenso. E aí tu tem que conectar isso com a realidade do paciente, com quais são as possibilidades para ele naquele momento. Pô, o cara tem 3 empregos, ele entra às 4 da manhã no ônibus e chega às 21 horas em casa. Não pode querer que ele cozinhe salmão com sal rosa do Himalaia, entende? Uhum. Então, tem que conectar isso à realidade do paciente. Então, acaba sendo algo que exige processamento do médico, né? Pensamento, entender o contexto, tempo, muito tempo. Então, eu entendo que a medicina, no momento que a gente começa a abrir as portas para isso, ela se modifica profundamente com relação ao que a gente fazia antes, né? E aí a gente, às vezes, se sente um pouco magoado com os outros colegas que talvez ainda não viram isso, talvez porque não passaram por isso, né? E eu não condeno eles, talvez eu estivesse ainda criticando quem faz isso se eu não tivesse passado. Mas o fato é que aí se gera esse antagonismo, né? E eu acho que a gente não deveria estar antagonizando. Eu fiz uma grande volta para chegar de volta na frase que o Ricardo falou, mas que me chamou a atenção. A gente deveria estar unindo, né, cara? Então, assim, se tu pega um infectologista, que ele consegue, além de fornecer o melhor esquema antirretroviral para o paciente que tem HIV, fazer esse cara ganhar massa muscular, fazer esse cara controlar sua composição corporal, fazer esse cara ter o mínimo possível de gatilhos inflamatórios, manter a sua imunidade flat, sem oscilações. Cara, esse cara vai ser outra pessoa, né?
Então, eu acho que esse tem que ser nosso objetivo. Sabe que eu costumo observar que todos os protocolos e guidelines têm o MEV, né? A modificação do estilo de vida. Só ninguém sabe o que como é. é MEV, É né? Como base. exatamente E é o que eu ia mais comentar. difícil, né? Não, e não é só isso, Lu. Fazendo o meia-culpa e fazendo esse exercício de introspecção que todo mundo que não tem transtorno de personalidade tem que saber fazer. Poxa, a gente pega o guideline de hipertensão quando a gente é estudante, a gente pega o guideline de cardiopatia isquêmica, que é pura bioquímica, que eu sou fã, adoro. Primeira coisa que tá escrito é modificação de estilo de vida. Daí a gente, isso é óbvio. Daí Só a gente- fala pro paciente. não, né? vamos ver das estatinas aqui, Coma que eu quero ver, menos, tô com dúvida. se mova mais. É impressionante, Aham. né? Como a gente assume que aquilo tá ali porque tem que estar, alguém colocou porque é politicamente correto tá, mas que é um insight intelectual que, na psicanálise, a gente sabe, não é o que muda a conduta, o que muda é o insight emocional, Aí que tá a genialidade do médico, né? que é o que ele teve. Exatamente. Mas que pode ser levado por um bom terapeuta para outro paciente, sem cada um dos nossos pacientes ter precisado sofrer Exatamente, cara. o que o Esse é o sofreu. ponto. É. Esse é o ponto. Então, quando a gente fala em MEV, normalmente, para começo de história, a gente não sabe do que a gente está falando. Mas partindo do pressuposto que a gente saiba o que já diferenciaria um profissional, o segundo julgamento é, o cara não vai fazer de qualquer jeito. Exatamente. Então, Por não eu sou vou eu gastar que meu não... tempo, Exatamente. né? Pô, mas talvez eu não esteja encontrando o gatilho para fazer o cara fazer, entendeu? Porque pode ser que o reumato tenha sido genial e eu não sei. Mas ele achou uma maneira de me motivar a fazer. Claro, eu tive a minha esposa, que fez junto comigo, e eu tinha a maior de todas as motivações, que era um filho pequeno, pro qual eu queria ser o pai que ele merecia, entende? Mas toda pessoa tem o seu calcanhar de Aquiles. Uhum. Então, se tu tiver gastado um tempo para entender como aquele cara funciona, tu vai ver que ele é apaixonado por golfe. E tu vai dizer, cara, tu não quer envelhecer e jogar golfe? Para jogar golfe tu tem que ter uma torção na coluna, tu tem que ser um cara flexível. Então, cara, vamos construir esse jogador de golfe agora, entende? E aí precisa parar para conversar. Exatamente. Ter tempo, né? Ouvir Exatamente. o paciente. E muito do que o médico integrativo, outras modalidades até não da medicina, ganharam dos clientes, dos pacientes, dos médicos convencionais, é porque a consulta dura mais. Perfeito, Uhum. perfeito. Esse é o diferencial. Porque as pessoas querem ser ouvidas e querem ser ouvidas como um todo. Porque elas não são só a doença, né? Perfeito. Inclusive, a gente estava falando aqui no episódio anterior, qual que é o conceito de saúde, né? Não é que a gente tinha... Eu até comentei que a minha primeira aula de medicina na faculdade de APS, né, de Atenção Primária à Saúde, a professora perguntou o que a gente considerava saúde. E ela disse, gente, saúde não é ausência de doença. Uhum. É a questão da qualidade de vida. Agora, eu quero ouvir de vocês dois, que são nossos médicos do estilo de vida aqui do nosso podcast, a hackeada da semana, porque, ok, então eu tenho que modificar meu estilo de vida. Eu quero fazer modificação da minha dieta. Eu quero fazer uma intervenção dietética. Como fazer isso de forma quantitativa ou até com a mesma ingesta alimentar que eu tenho, mas modificando o timing em que eu me alimento? Como é que tu tem hackeado a tua alimentação dessa forma? E esse vai ser a nossa hackeada da semana. E Lu, tu obviamente é craque nisso, tu pode dar tua dica também. Hoje eu quero ouvir o William falando. Qual que é a hackeada dele? Mas antes, William, porque eu sei que todo mundo vai querer ouvir, tá todo mundo ansioso. Eu preciso agradecer novamente, porque gratidão também é algo muito importante nas nossas vidas. Eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui conosco desde o início, confiaram no nosso trabalho, no nosso podcast, Cienza, Farmácia de Manipulação e Biome, para a gente entender toda a microbiota, né? A gente diz assim, não é para dar um tiro no escuro quando a gente vai prescrever um probiótico, a gente tem que entender aquilo que a gente está vendo. E essa questão de entender também, de explicar para o paciente o que é que está acontecendo. Tá, mas o que é essa resistência à insulina? Sabe que outro dia eu falei sobre a insulina é um hormônio. Estava fazendo um reels no meu Instagram, falando a insulina é um hormônio. E para nós médicos é muito natural. Insulina é um hormônio. E uma pessoa chegou e me falou assim, Luísa, que interessante, eu não sabia que a insulina era um hormônio.
Então, o básico, ele tem que ser dito, ele tem que ser explicado. Porque se a pessoa não sabe que a insulina é um hormônio e que ela gera uma informação para o nosso corpo, e a gente quer entender, né, mais preocupado do que o que tu come, a informação que aquilo gerou, metabolicamente, hormonalmente falando, como é que esse indivíduo vai fazer alguma mudança no estilo de vida? E para provocar nosso colega, hoje eu comi mediterrâneo, então eu enchi Eu vi meu o prato. story. Viu no Eu story? vi o story. Eu enchi meu prato e foi muito engraçado. Uma montanha mediterrânea. Uma montanha mediterrânea e tinha um monte de peixe ali. Aí o seguidor perguntou, tá, mas e a proteína? E é bem isso. Mas, né, e daqui a pouco não sabe, então... Pô, eu que sou portenho, sei que tem proteína no peixe, não é só que na carne. suportei, é ótimo. Mas, claro, não. A gente brinca, né? Se tu morre com colesterol normal e tu é portenho, tu não é enterrado no cemitério na Recoleta. É uma desonra nacional, né? LDL menor que 140, não entra. Mas, William, nos conta como é que tu faz para hackear isso, principalmente com essa pegada low carb que se associa a tantos benefícios para a saúde. Cara, tem 2 hackeadas que eu acho que funcionam demais para a maioria das pessoas. Uma delas é se reconectar com a saciedade, né? Ou seja, tu voltar a perceber a tua saciedade. E por que que hoje a gente não percebe a nossa saciedade? Porque nós fomos hackeados pelos alimentos hiperpalatáveis, que atendem à demanda de prazer, de dopamina do nosso cérebro e não à demanda nutricional do nosso corpo. Então a gente está viciado em comida de diversão. Mas a comida de nutrição, que é diferente, ela sacia. E a gente tem uma saciedade específica para certos macronutrientes. A gordura, por exemplo, provoca a liberação da colecistoquinina, que é um hormônio que diz, ó, você está saciado de gordura, tu já tem bastante gordura aqui e não precisa comer mais. A proteína, ela faz a gente liberar aminopeptídeo YY, que é um hormônio com ação semelhante, saciedade proteíno-seletiva. Então, quando a gente aumenta realmente o teor de proteína animal na nossa dieta, a gente começa a sentir muita saciedade, né? E aí a gente se reconecta com essa necessidade. Existem trabalhos científicos demonstrando que simplesmente aumentar o teor proteico de uma dieta leva a uma redução espontânea das calorias consumidas. Então isso é algo extremamente válido para uma pessoa que está pensando em emagrecer. E cabe aqui um exercício mental disso, né? Que é quando a gente vai num rodízio de uma churrascaria e que chega um momento em que não importa o quão linda é a picanha, que traz gordura e proteína junto, aquilo não desce mais. Então o que que a gente faz? A gente levanta e busca o pudim. Porque a gente não tem essa saciedade seletiva pro carboidrato. Então, a primeira hackeada... Isso num estágio avançado, porque primeiro a gente afrouxa o cinto. Ah, é verdade. Tem todo o Super procedimento vai tentando. prévio. Afinal, tu pagou caro pelo Tem- rodízio e tu tem- tem que aproveitar até o final. E aí, como a gente traz uma questão cultural, né? Pagou para um rodízio, para um open food. Tem E que então, comer a gente vai enquanto fazer couber. competição de quem vai Os comer americanos mais. chamam de all you can eat. All you can eat. Uhum. Então, essa é uma hackeada interessante. Aumentar a proteína na alimentação. Uma hackeada qualitativa que vai te fazer se encontrar um pouco melhor com a saciedade. A hackeada quantitativa vai ser polêmica, tá? Eu acho que toda pessoa deveria experimentar um jejum. Mas não um jejum de pular o café da manhã. Um jejum de colocar o corpo a viver dos estoques de energia, que foram feitos justamente para épocas de escassez, né? Então, nossos ancestrais passavam por períodos onde eles não conseguiam coletar nada porque tinha neve, eles não conseguiam caçar, e eles ficavam dias em jejum. E a gente tem essa capacidade. Quando a O gente que a gente tá falando exatamente aqui para o pessoal se preparar? Quantos dias tu já ficou em jejum? Qual que foi o teu... Meu recorde de jejum é 4 dias, 96 horas. E o mundial? Mundial, eu acho que vai ser difícil de quebrar, pelo menos eu não vou conseguir. É de um senhor chamado Angus Barbieri. Angus, é? Angus Barbieri, ele era ficou sem marmoreado comer e ficou carne. ficou sem o marmoreado porque ele ficou 382 dias em jejum. Isso não é uma conversa fiada, isso é um relato científico disponível para quem queira buscar. Escrevam Angus Barbieri no Google que a história vem para vocês. 382? Dias em jejum. Você Ele, tem mais de um ano. Ele se internou num hospital em Dundee, na Escócia, cansado de tentativas frustradas de emagrecimento. Gente, isso não é aconselhamento médico, pelo amor de Deus.
E ele disse, eu saio daqui quando eu tiver emagrecido. 217 quilos na admissão, ele foi internado. Na época, era comum fazer jejuns terapêuticos para tratamento de diversas doenças inflamatórias, metabólicas, de saúde mental. Só que normalmente se fazia um jejum de até 40 dias. Só que ele se sentiu tão bem em jejum, fazendo só a reposição de sais, minerais, vitaminas, que eles decidiram manter. E ao final de um ano, mantendo uma glicose em torno de 30, o Angus funcionava normalmente, conseguia fazer todas as suas atividades, perdeu 123 quilos ao longo da internação, baixou dos 100 quilos e manteve-se abaixo dos 100 quilos Isso é bem interessante. por toda a sua vida. Seria sensacional, claro que a época era outra, mas ter feito um relógio epigenético no início e no final, Nossa. para ver quanto que ele teria rejuvenescido epigeneticamente. Seria interessante, sem dúvida. Porque hoje a gente sabe, os estudos comprovam que o jejum é um marcador de longevidade, né? Mas conta um pouquinho da tua experiência. Eu tava até comentando aqui antes que o Felipe, meu esposo, ele essa semana, ele me disse, Lu, eu acho que eu vou fazer um jejum de 7 dias. A gente faz jejuns em casa. Mas assim, o meu recorde, depois eu quero saber o teu, Ricardo. O meu recorde foi 24 horas, tá? O meu foi Yom Kippur, quando eu estava estudando em Israel. Toda a minha família estava fazendo jejum, eu resolvi fazer também. E foi 24 horas durante o dia do perdão em Israel, Olha só. por motivos religiosos. A maior parte dos estudos iniciais que mostrou benefícios do jejum, eles são de práticas religiosas que têm o jejum como pilar, né? Como o Ramadã. Como o Ramadã. Eu acho sensacional essa... Existem trabalhos, por Esse exemplo... objetivo também, um objetivo espiritual, religioso, né? Claro, e é uma prática contemplativa, porque a comida ela nos distrai, ela é uma forma da gente buscar alguma coisa quando a nossa mente está inquieta, né? Ela é um anestésico. E é um dia de expiação, certo? Então, Yom Kippur, tu tá pensando nos pecados que tu fez, e a comida, ela é também, e a gente abusa dela, porque é uma recompensa Uhum. Claro, dopaminérgica. Então, não, tu não vai ter essa recompensa, tu pensa no que tu fez. tu realmente pensa. Agora, a gente poderia pensar melhor, e por que eu preciso dessa recompensa? Por que eu não posso usar ela só pelo fim nutritivo, nutricional dela? Por que eu coloco ela porque hoje eu mereço? Exato. Porque hoje eu trabalhei demais. Isso é sensacional. Mas a gente deve a esses jejuns de cunho religioso os primeiros trabalhos que demonstraram que o jejum era uma ferramenta terapêutica, porque isso foi abandonado quando a medicalização da medicina tomou as proporções que tomou. O jejum terapêutico ele foi abandonado e foi visto por muito tempo, e para algumas pessoas ainda é, como uma prática, né, de charlatanismo. Agora, a gente tem trabalhos científicos mostrando, por exemplo, que a atividade das lesões cutâneas de pacientes com psoríase durante o Ramadã reduz dramaticamente. E esse efeito se mantém por até 3 meses depois do final do jejum. Existem diversos trabalhos científicos mostrando redução de atividade inflamatória durante o Ramadã para quem o pratica. E isso é algo que eu pesquisei muito a fundo lá no início, porque a minha doença é uma das campeãs de relatos científicos mostrando melhora com o jejum. E foi como eu comecei a fazer jejum. Comecei fazendo 24 horas. E aí eu fui fazer um de 48 e o que eu observei? E essa é a provocação que eu inclusive ia fazer para os ouvintes do podcast. Depois de 24 horas, começa aquele processo de cetose nutricional, o corpo aumenta muito a eficiência com que ele utiliza a gordura, né? O fígado começa a produzir corpos cetônicos a partir das células de gordura, e isso tem uma eficiência energética muito grande. O corpo cetônico ele tem uma densidade energética muito grande, o cérebro consegue se alimentar dele. Então, depois das 24 horas de jejum, quando a cetose se estabelece, tu tem um momento de epifania, assim, nossa, eu tô com muita energia. Aí que a gente entende que a gente é capaz de comer de dentro, né? A gente não tá morrendo de inanição quando a gente faz um jejum, a gente tá comendo do estoque que foi criado para isso. Então, depois de 24 horas, fica fácil. Uhum. E aí tu quase fica com pena de quebrar o jejum. Então eu tentei 3 dias, segue sendo fácil. 4 dias, segue sendo fácil. Então, E tu tomava água, e café. café, chás, essas coisas? Eu nem gosto. Suplementos. Mantinha minha rotina de suplementos. Assim. E quando eu fiz os jejuns mais prolongados, aí
uma reposição de sódio é legal porque tu vê os níveis pressóricos caindo de forma bem acelerada. Assim. Os pacientes, por exemplo, que são hipertensos, eu suspendo os antihipertensivos quando eles forem fazer um jejum, porque vai desmoronar a pressão. É batata. A atividade física. Que Mantenho você normal. sempre pergunta. Aliás, isso é fantástico, Normal. porque mesmo quem cuida do corpo começa a entrar numa de mindset, anabolismo, 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 e eles começam a achar, não, mas eu vou entrar em catabolismo, eu vou perder minha massa muscular. O que a gente sabe do jejum em relação à preservação da massa muscular? A gente tem inicialmente uma perda de massa muscular nos primeiros 3 dias. E depois o corpo entra num modo de preservação da massa muscular. Então a gente começa processos de reaproveitamento das moléculas, como a autofagia e a apoptose. Então o corpo vai destruindo células velhas, né, células zumbi, que se chamam, e ele usa essa matéria-prima obtida por essa destruição para manter as suas estruturas vivas. Tanto é que se fala muito em efeito oncoprotetor da apoptose, porque justamente as células defeituosas, que já acumularam muitas mutações, elas vão ser o alvo da destruição programada. Então, a gente sabe que em animais o jejum é oncoprotetivo. A gente não tem estudos ainda em humanos mostrando esse efeito, mas o mecanismo é plausível. De qualquer modo, a grande questão aqui é que o jejum é absolutamente seguro, cara. Absolutamente seguro. E aí, se a gente prescrever para um paciente ficar 48 horas em jejum, eu tenho certeza que tem pessoas que vão ficar absolutamente arrepiadas. Mas as pessoas morrem mais por uso de paracetamol do que por jejum. Quando é que se escutou alguém falecer por um jejum prolongado? Então, é uma ferramenta libertadora, porque no momento que tu te sente apto a ficar sem comida e funcionando, na última vez que eu fiz o jejum de 4 dias, eu mostrei isso no meu Instagram, e no final do 4º dia eu disse pra galera, e agora? Fico em repouso ou vou dar uma volta de bike? A galera votou volta de bike, obviamente, queria me ver morto, né? Eu fui lá, dei a volta de bike, 30 quilômetros, cara, glicose estável, o fígado liberando a glicose que precisava. Então, o corpo é uma máquina apta a fazer isso, e esse hacking, ele te deixa poderoso. É um sentimento âncora, né? É um sentimento âncora. Tu âncora. te sente capaz de muitas coisas. E tu vê que a gente começa trabalhando no metabolismo, alimentação. É porque a alimentação é uma questão muito cultural, né? E aí, tu pensa assim, cara, se eu fiz um jejum de 48, de 72 horas, eu sou capaz de fazer muita coisa na vida. É comparável com a corrida. No início tu sofre, mas depois vem o prazer. Aliás, exercício físico aeróbico, jejum, tudo isso prolonga a vida por uma rota bioquímica, que é a rota da MP quinase. E uma das teorias mais aceitas para o envelhecimento é a teoria da hiperfunção, que diz justamente, olha, tu come o tempo inteiro, tuas 100 trilhões de células te adoram. Elas dizem, que maravilha que essa é uma célula do Ricardo, do William, o tempo inteiro sinalizando bonança, plenitude, fartura. Por que raios eu vou me esforçar para reciclar esse monte de entulho que eu tô há 30, 40 anos armazenando? E aí quebra da autofagia, que é uma das causas do envelhecimento. Então é muito bacana essa hackeada. E eu não sei se tu vai me dedar de novo, porque a gente tem um momento da culpa aqui, tá? E foi a pior ideia que eu já tive na vida. Foi ideia dele, tá? Foi péssimo, me arrependi logo depois. Porque a Lu dificilmente vai fazer alguma coisa errada, né? Então, sempre Mas sou sabe eu. que essa questão do dificilmente fazer uma coisa errada é porque o hábito, quando a gente começa a criar, e eu sou muito entusiasta do microhábito, porque eu acho ele fácil, adaptável, e o microhábito vai puxando o outro, e tu vai curtindo te sentir bem. Tu vai te sentindo capaz, e aí tu não quer mais sair daquilo. Então, acaba ficando, às vezes, difícil de ter um momento que a gente chama de um momento culpa, porque é tão bom se sentir bem, que tu não abre mão daquilo, né? Mas eu tenho os meus momentos culpas também. Tu tem algum que tu gostaria de confessar aqui pra nós? Eu queria ouvir do William. Eu vou confessar um momento culpa meu. Tá? É que as pessoas gostam de ouvir um momento culpa na alimentação, né? Sim. Se tu traz um momento culpa assim, eu dormi menos, que é, né? Aceito, não, isso é aceito. É aceito, né? As pessoas gostam de ouvir na alimentação. Mas eu vou confessar um momento culpa. Que eu não acho legal, eu não indico, que é jantar na frente da televisão.
E muitas vezes eu acabo fazendo isso porque é o meu momento de relaxamento. Eu tô conversando com o Felipe, a gente coloca alguma coisa que a gente quer ver e acaba se alimentando na frente da TV. E a gente sabe que não é legal por vários fatores, porque às vezes tu não tá nem vendo aquilo que tu tá comendo, tá? Isso não é algo que eu faço. Eu tenho bastante atenção ao que eu tô comendo. Mas a TV não combina com refeição. Então, Sim. esse é um momento culpa meu, que eu gostaria de... Eu pessoalmente acho isso muito feio, Lu. Acho que tu deveria repensar. Mas acho que é muito importante. Mas Acho sensacional é. colocar isso. Até acho que para criança também é ruim, é pior ainda, né? Porque a gente tem um descontrole muito grande da quantidade que está comendo, do que a gente está mastigando. E, claro, a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter uma capacidade digestiva menor, e se a gente não mastiga direito, isso é cada vez pior. E A indústria ama, né, que a gente não mastigue. E existem estudos científicos mostrando que a gente ingere mais calorias quando a gente come distraído, né? Ou na presença de um dispositivo eletrônico, ou na presença das pessoas. É. Com certeza. Quando a gente fala em dieta low carb, William... Mas eu queria ouvir um momento. Eu achei que ia vir. exatamente. Eu queria ir para isso. Quando a gente fala nesse tipo de dieta, uma dieta que exige muita disciplina. Qual é teu momento de culpa em que tu talvez tenha quebrado isso? Cara, eu quebro isso com alguma frequência. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: uma rotina regrada dilui qualquer exceção. Então, se tu tiver uma rotina sólida e tu for na pizzaria e comer 30 pedaços de pizza, se no longo prazo o que predomina é a tua rotina sólida, isso vai ser insignificante no longo prazo. Eu costumo dizer isso para os pacientes. Então, uma rotina com constância dilui qualquer exceção, né? E é melhor comer os 30 pedaços uma vez só ou comer um pedaço ao longo de 30 dias? Cara, se a gente parte do pressuposto de que a gente está querendo modular a insulina fazendo a dieta low carb, é melhor tu comer tudo de uma vez. Até porque tu nem tem capacidade digestiva para ficar com E tudo aí não aquilo. vira hábito, né? É. Porque não se vira tu hábito. comer um dia, diluir, é que nem eu não gosto dessa coisa, um pedacinho de chocolatinho por dia. Não, se comer um pedacinho de chocolatinho por dia que contém açúcar, tu vai estar todo dia estimulando um pouquinho ali o teu ciclo dopaminérgico do vício do açúcar. Isso. Então, assim, como é que a gente vai diminuir essa compulsão por açúcar? A gente tira, né? É a mesma coisa a pessoa que quer parar de fumar. Uhum. A pessoa que fuma 10 cigarros por dia, tu vai deixar ela fumando 2, 3 por dia? Vai dizer, não, vai parando aos poucos. Mas tu tá sempre estimulando. Tudo bem, tu pode estar estimulando um pouco menos, mas tu vai estar sempre ali lembrando. Isso é uma coisa interessantíssima que mostra, às vezes, que a gente se reeducar alimentarmente é até mais difícil do que, talvez, para um alcoolista parar de beber. Porque se o indivíduo é alcoolista, ele sabe que ele não pode colocar uma gota de álcool na boca. Mas o indivíduo tem que comer. Então, quem tem compulsão pela comida, ele é exposto ao objeto de seu vício todo dia. Obrigatoriamente. E o açúcar é Obrigatoriamente. socialmente Mas tu não disse o aceito, né? teu... E ele a- nos enrolou, mas ele não disse o pecado dele, Ah, é um momento momento culpa. Momento responsabilidade, porque Vamos- culpa é uma vamos palavra pensar. feia. Exceção com a dieta, não recentemente, porque a dieta é muito tranquila para mim. Mas eu também gosto de falar que as pessoas não devem se sentir culpa excessiva porque não conseguiram se adaptar a uma ferramenta, né, Ricardo? Claro. Então, existem pessoas que emagreceram contando calorias, existem pessoas que emagreceram fazendo low carb, existem pessoas que... E todas estão corretas. O negócio é conhecer com quais ferramentas a gente consegue lidar. Mas a minha culpa tem sido recentemente quando eu consumo álcool, porque eu tenho diminuído dramaticamente meu consumo de álcool nos últimos tempos. Eu tenho tomado 2 vezes por mês. Ontem à noite eu fui visitar um amigo que há muito tempo eu não via, e a gente comeu uma parrijada e tomou uma garrafa de vinho. Cara, a minha performance no dia seguinte é muito abaixo dos dias que eu fico sem. Então, toda vez que eu bebo, no dia seguinte eu penso,
por que que eu fiz isso, cara? Então, eu não acredito mais que exista uma dose saudável de álcool. Eu acho que álcool é uma toxina. E se a gente puder não consumi-lo, vai ser melhor. Mas toda bebedeira tem que acabar com essa frase clássica. Eu nunca mais bebo. Agora, e as pessoas tentam se enganar, né? Não, mas o vinho tem taninos, que as pessoas não sabem, mas taninos são polifenóis. O vinho tem resveratrol. O vinho... Super concentração de Pô, resveratrol. maravilhoso, né? Um parreiral inteiro, talvez. Ou o vinho me dá sono, né? Mas as pessoas... E realmente... Dormir ele tem não um é efeito... repousar, né? Exatamente, um efeito inicial ali que pode até ajudar a pessoa a pegar no sono, mas a gente sabe que qualquer dose de álcool, principalmente à noite, vai atrapalhar a qualidade do sono. É verdade. Então, o álcool... E também é uma questão muito socialmente, né? A questão do álcool, do uso social do álcool. Mas tu não vai tomar nenhuma tacinha, né? É complexo. E a questão do açúcar também. O pessoal já tá... Quando o papo é bom, o tempo vai passando, a gente nem... Mas sabe, Lu, dá para fazer um gancho legal, porque a gente vai pedir a dica de livro, mas também para alertar as pessoas sobre o que elas leem, né? Que tem muito cherry picking, tem muita leitura seletiva. E agora, na questão do jejum intermitente, surgiu uma controvérsia recente, porque alguém leu um pôster de um congresso que sugeria... Nossa senhora. Vamos falar sobre isso. Então, é Só importante pra gente, isso, né? A leitura Interessante tem trazer que ser feita com responsabilidade de forma sistemática, né? Pra gente se posicionar Exato. com base em tudo. É muito curioso que, para o público leigo, aquilo que foi publicado num periódico científico é uma verdade absoluta. Nós que somos desse métier sabemos que qualquer afirmação que eu fizer aqui, eu posso encontrar um artigo científico que corrobore, né? Esse estudo em questão, que ganhou muita repercussão a respeito do jejum intermitente, ele demonstrou que praticantes de jejum intermitente, eles têm um risco 91% maior de apresentarem MACE, né? Major Adverse Cardiovascular Events, né? Então, eventos cardiovasculares de grandes proporções. E aí isso ocupou todas as notícias. Como que esse estudo foi conduzido? Olha a bizarrice disso, Ricardo. Eles pegaram um banco de dados lá e eles ligavam para as pessoas. E aí eles perguntavam para as pessoas o que elas tinham comido no dia anterior. E de acordo com as respostas dessas pessoas de um dia da vida delas, eles classificavam essas pessoas como praticantes de jejum intermitente ou não. Ou seja, se eles te ligam, Ricardo, no dia seguinte de um dia que tu acordou estabanado e tu disse, vou pular o café da manhã, eles não perguntavam especificamente, tu pratica jejum intermitente? Não. Tu tomou café da manhã ontem? Não, não tomei café da manhã ontem. Então, tu é um praticante de jejum intermitente. Quando, na verdade, é um empresário totalmente atrapalhado, estressado, que não teve tempo de comer, porque se ele pudesse escolher, ele teria comido. Exatamente. Exatamente. Só que ainda além dessa bizarrice, quando a gente vai olhar os grupos, o grupo que praticava jejum intermitente, ele também tinha um IMC maior e uma prevalência maior de tabagismo. Cara, parece uma piada de mau gosto, entendeu? Então os caras eram fumantes, eles eram obesos e a culpa, obviamente, era do jejum intermitente. Então, infelizmente, esses levantamentos baseados em dados epidemiológicos, eles levam a essas pegadinhas. Mas a gente tem muita literatura mostrando que o jejum é seguro, que é uma prática efetiva para muita coisa. Ele é efetivo para reduzir o aporte calórico de forma intuitiva para quem não consegue quantificar as calorias ingeridas. Ele é interessante para a redução da atividade inflamatória para quem tem doenças autoimunes. Então, é uma ferramenta que eu aplico com frequência com os meus pacientes. E, William, uma dúvida que surge, eu vejo assim, surge bastante, essa distinção entre jejum fisiológico e jejum metabólico. Tá? Até porque a gente vê assim, com essa onda dos cafés supers da vida, né? Não quebra jejum, é a primeira coisa que tá escrito lá na embalagem. Esse não quebra jejum metabólico, tá? Então, o que é o jejum fisiológico? O que é o jejum metabólico? Quando que a gente pode priorizar um ou outro? Esses cafés quebram, não quebram esse jejum? Qual que é a tua visão em relação a isso? O jejum fisiológico, Lu, ele é a ausência da alimentação. Então, ele é o estado onde não existe entrada de energia e a gente está vivendo das energias que o nosso corpo tem como estoque.
que estão na nossa gordura corporal. Então é o jejum tradicional, aquele onde a gente só toma água, ou café, ou então líquidos não calóricos, mas a gente não ingere energia. Só que existe uma grande questão. O nosso corpo ele tem cenários metabólicos distintos. Então, por exemplo, quando a gente consome carboidrato, o carboidrato ele é digerido em glicose. Então, independente da gente comer farinha, ou arroz, ou batata, ou chocolate, aquilo é um carboidrato predominantemente, isso vai dar um aporte de glicose para a circulação. O nosso organismo sabe que a gente não tem muito espaço para guardar carboidrato. Então, ele gera um pico de insulina, e esse pico de insulina modifica o cenário metabólico do corpo. A partir daquele momento em que a insulina está alta, o corpo prioriza o consumo do carboidrato. Então, os músculos vão funcionar predominantemente com carboidrato, os órgãos vão estar captando predominantemente carboidrato. E para que a insulina se certifique de que a glicose vai baixar rápido, de que o carboidrato vai voltar para níveis normais, ela bloqueia um processo chamado lipólise, que é a quebra da gordura. Então, quando a gente tem altos níveis de insulina, a gordura vai ficar dentro do estoque, ela não vai sair de lá até que a glicose volte ao normal. Quando a glicose retorna a níveis normais, a insulina baixa e o corpo volta a colocar tanta glicose quanto gordura na equação, e à medida que a gente vai ficando mais tempo em jejum, a gordura vai tomando uma proporção maior. O jejum metabólico, ele se constitui da gente aportar alimentos que não sejam insulinogênicos, que não gerem uma resposta de insulina para o organismo. Então, a gente vai manter esse cenário de metabolização de gordura. Só que como para algumas pessoas, a extração da gordura do estoque e condução até a célula que vai utilizar é um processo para qual essas pessoas não estão adaptadas, a gente chama isso de cetoadaptação, tu aportar uma gordura externa através do intestino causa uma percepção melhor de energia. Então, o jejum se torna menos desagradável para essas pessoas. O cenário hormonal é o mesmo, porque a ingestão de gorduras, ela não modifica o painel metabólico. A gordura não gera uma resposta insulínica muito significativa. Então, seria tu fazer um jejum onde o corpo está tirando uma parcela da energia, a maior parcela do estoque, mas ele está tendo uma complementação externa, né? Então, é um jejum psicologicamente mais tranquilo de se fazer. É uma ferramenta, né? Que foi desenvolvida pelo Walter Longo, ele tem o protocolo dele, mas hoje existem diferentes dietas que mimetizam o jejum. E o Bulletproof Coffee, que é patenteado pelo Dave Asprey. É o pai, considerado o pai do biohacking. Isso. No episódio passado, a gente falou com a Gabi, né, que estava na conferência, que foi criada pelo Dave Asprey. Sim, ele é o pai do... E ele constitui um café batizado com ácido caprílico, que é uma forma de triglicerídeos de cadeia média, então triglicerídeos de extrema fácil metabolização. Então, ele entra rapidamente pelo intestino e ele já está na forma que pode ser levada à oxidação dentro da mitocôndria. Então, isso acelera muito a obtenção da energia através desse alimento. Por isso que as pessoas sentem um boom. Cafeína mais uma fonte de energia, né? Tu gosta? Eu gosto do jejum raiz. Eu gosto do jejum raiz. Mas eu tenho pacientes que se adaptaram muito melhor a fazer o jejum quando eles utilizam um Bulletproof Coffee, que pode ser feito assim, a moda gaúcho com uma colher de nata, por exemplo, né? Mas é sempre bom lembrar que sempre que a gente aporta energia, a gente diminui o gasto, né? Isso aqui é importante lembrar, né? Então, muitas pessoas, às vezes, começam a suplementar corpo cetônico, ácido caprílico, colocar nata no café, porque é gordura, então não vai estimular a insulina. E aí estão ingerindo milhares de calorias como suplemento de gordura e, obviamente, não vão emagrecer. E aí, tu acha que essa poderia ser uma estratégia interessante para quem, por exemplo, gostaria de obter os benefícios do jejum, mas não precisa perder peso? Com certeza. Né? Isso que é interessante a gente trazer. Então, daqui a pouco tu vai trazer uma energia ali da gordura, uma gordura boa. Eu gosto, às vezes, de utilizar o café com o TCM, porque realmente tu sente uma disposição, uma energia boa. Mas tem que cuidar, porque às vezes se a pessoa quer perder peso, ela pode trazer tanta energia de fora que ela não vai precisar usar o estoquezinho dela, né? Tem um ensaio clínico muito interessante que foi publicado esse ano, em fevereiro, comparando os pacientes fazendo duas dietas, uma dieta mediterrânea e uma dieta cetogênica, para controle de psoríase.
e controle de artrite psoriásica também. Então, eles faziam os 2 scores, o score de lesão cutânea e o score de dor articular. E esses pacientes fizeram dietas isocalóricas, então eles emagreceram de forma muito semelhante. Isso é bem interessante porque normalmente se atribui o efeito anti-inflamatório das dietas ao emagrecimento, né? Porque os pacientes com doenças inflamatórias normalmente estão acima do peso. Mas nesse caso, essa variável foi anulada. E foi muito interessante porque os pacientes em dieta cetogênica, eles diminuíram muito a extensão das lesões cutâneas, muito mais do que os pacientes em dieta mediterrânea. Extensão de lesões cutâneas, atividade articular e marcadores laboratoriais de atividade inflamatória. Então, se atribui cada vez mais aos corpos cetônicos um efeito anti-inflamatório, né, Lu? E isso é muito legal no jejum e daqui um pouco em estratégias de jejum complementadas com gordura para quem não precisa emagrecer. Então, eu acho que é um caminho muito legal. O potencial benefício é gigantesco. O risco de dolo é nulo. Então, eu não sei por que a gente espera tanto. Esse controle da insulina através da dieta cetogênica é excepcional, né? Eu acho que é a melhor dieta para controle de insulina. Isso aparece muito em modelos animais. Quando se usa inibidores de estona deacetilase, prolonga-se a vida. Hidroxibutirato é um grande inibidor de estona deacetilase. Então, tem toda a modulação epigenética dos corpos cetônicos que modulam parte da ação anti-inflamatória. Isso é sensacional. E se a gente for achar um consenso na literatura da longevidade, é que a restrição calórica aumenta a longevidade de qualquer animal, né? E o jejum e a dieta cetogênica, eles têm o mesmo cenário metabólico da restrição calórica. Então, faz sentido. Puxando assim um pouquinho, só pra gente debater aqui, que eu acho que é interessante. Se a gente falar em restrição calórica, tá? Mas se nós trouxermos nessa restrição calórica só alimentos com alto índice glicêmico, pouco calóricos, mas que vão gerar aí um pico de glicose, gerando um pico de insulina. Essa restrição calórica vai ser válida ou não? O que é melhor? Mais caloria e uma insulina mais controlada? Ou menos calorias e um pico de glicose e um pico de insulina? Eu acho que no momento que tu faz a restrição calórica com picos de glicose e picos de insulina, o primeiro ponto que tem que ser dito é que essa restrição calórica vai ser extremamente sofrida, né? Quando a gente tem dietas de alto índice glicêmico, com restrição calórica, a gente tem os maiores scores de fome nessas dietas. E compulsões, né? E compulsões. E a fome é o cemitério de toda a dieta, como o próprio Souto já disse, né? Então, ninguém consegue passar fome por muito tempo. A fome é um instinto de preservação da espécie. Então, tu vai perder essa luta. Então, eu acho que começa por aí. Eu ainda apostaria que uma dieta com picos glicêmicos e picos de insulina teria um efeito catabólico ou anti-anabólico e inflamatório também. A gente tem evidência, por exemplo, de picos de glicose ativando, né, o sistema imunológico em pacientes com retocolite ulcerativa. Por exemplo, existe um trabalho que o paciente recebia uma alimentação com um alimento de alto impacto glicêmico, eram medidos marcadores inflamatórios antes e depois e havia um aumento abrupto, né, que se atribui talvez à formação de radicais livres, enfim, não se sabe. Então, eu acho assim, o que temos evidência é que vai ser muito ruim fazer uma dieta assim, mas eu acho que existem efeitos diretos que ainda não foram medidos. Interessante esse ponto que tu trouxe, que não é só sobre perder peso, né? É sobre a saúde em geral. Sim. Porque em dado momento você achava que era tudo uma questão de termodinâmica. Não, é caloria que entra, caloria que sai, faz a conta, como se fosse tão simples assim, né? Exato. Talvez Todo para perder peso seja, mas... Todo metabolismo reduzido a uma subtração de duas variáveis. Exato. Não tem como. Uma máquina tão complexa e perfeita quanto é o nosso corpo, né, merece uma atenção maior do que apenas entrar. E aí até eu anotei aqui, porque tu falou no início, William, a indicação, né, lá da MEV, da modificação do estilo de vida, comer menos e se movimentar mais. E por que isso nunca dá certo? Né? Eat less, move more. É isso aí. Gente, já tá na hora. Muito bom, Foi um prazer. Ficar vários episódios aqui. Com certeza. E teremos muitos assuntos aqui para trazer. E vamos voltar, assim. Com certeza. Essa é a primeira parte aqui do nosso episódio. Vamos encerrar com uma dica de leitura? Não, com certeza. Eu quero saber a tua dica de leitura. Vamos lá.
O livro mais transformador de todos que eu li até hoje Olha, é relacionado a isso, né? Estilo de vida. É escrito por um ex-ultramaratonista, Mark Sisson. E o livro se chama The Primal Blueprint, que é para ser a nossa planta baixa do ser humano na natureza, assim. E ele fala exatamente sobre esses pilares que a gente tratou hoje. Como era a nossa alimentação enquanto éramos o bicho-homem, né? Temos a mesma genética ainda, então esse deveria ser o nosso comportamento, é o comportamento para o qual o nosso corpo evoluiu. Como se mexer, como melhorar a musculatura, como ter flexibilidade metabólica, como fazer aeróbico adequadamente, como melhorar a qualidade do nosso sono, como melhorar a nossa saúde mental. Então ele é um livro super completo, ele é um livro grande, deve ter umas 900 páginas, mas é uma leitura muito fluida e tranquila. Então, para aqueles que conseguem ler em inglês, sem sombra de dúvida, seria o livro que eu recomendaria para começar. Muito bom. muito legal. Eu não li, mas eu vou querer ler. Leiam, Porque gente. Esse é muito bom. Já vou na saída aqui entrar no site da Amazon. Foi um prazer enorme te ter aqui, William. Tua história é sensacional, é inspiradora. Parabéns pelo teu trabalho. Espero te ver de novo aqui. Bora? Com certeza, só chamar. Não, E o William vai ganhar o nosso certificado de biohacker, mas assim, tu tem uma história lá desde 2018 que tu começou a te hackear e é o nosso grande exemplo. Então, assinamos aqui e é um biohacker que a gente tem que é um exemplo, né, Pô. para nós. Muito obrigado. Nós Vindo de que vocês vale agradecemos o muito. teu tempo, conhecimento, assim, a gente sai com a cabeça Que legal. explodindo aqui, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu também vai começar a enxergar a medicina e o estilo de vida de uma maneira diferente. E assumir o protagonismo. assumir o protagonismo. É muito Não bom, vamos né? mais ficar deitado, Terceirizando. entubado, terceirizando. É isso aí. É nossa responsabilidade. Hackeie-se você também. É Perfeito. isso aí. E, pessoal, agradecer novamente os nossos patrocinadores, Cienza, Farmácia de Manipulação e a Biomi, que tem um cupom de 15% de desconto para quem está nos assistindo. É só escanear o QR Code aí na tela. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.